Muito bem-vindo a todos que vão assistir a essa gravação. Eu quero dizer aqui também que nosso canal mudou várias vezes de nome, certo? E atualmente é o canal Refúgio Metafísico, ok? Acredito que representa mais o nosso perfil aqui no YouTube. Bem, hoje eu vou trazer para vocês um filme que eu assisti. Me parece que vai ter o segundo filme de Siso, certo? Nesse, é, nesse vídeo eu vou fazer uma reflexão e extrair do filme algo útil para as nossas vidas. Porque, assim, a maioria das pessoas assiste um filme apenas como passatempo, como uma desculpa para ocupar o espaço, né? Para sair de algum transtorno, enfim. E muitas das vezes nem sequer consegue perceber algum tipo de riqueza em um filme. Não estou dizendo que todos os filmes têm alguma riqueza, mas alguns filmes sim têm algo importante a nos ensinar para nosso bem-estar, para a nossa vida individual e em sociedade. Então, Siso, eu tinha várias ideias de abordar Siso, tá bom? Questões históricas, estudinho sobre Segunda Guerra Mundial e tal. Mas eu achei que ficaria muito pesado e cansativo. Então, esse vídeo vai trabalhar mais questões filosóficas, né, dentro do pensamento estoico, certo? E que faz a gente refletir como a gente deveria, ou como a gente tenta reagir diante de situações um pouco diferente do que Siso, o mundo fictício, né, de Siso tem para o nosso. Então a gente vai fazer uma transição, certo? E fazer uma análise, né, sobre como a gente tem se comportado ultimamente, né, diante de situações. Por exemplo, o Siso, não sei se você assistiu já, mas é um garimpeiro e ele consegue achar uma certa achar pedras preciosas e assim ele vai ser roubado por soldados nazistas, né? E muitos, se fossem nessa época, não iriam reagir. E a maioria das pessoas não reagem, né, a tipo um assalto. Eu não estou dizendo aqui que você tem que reagir a um assalto, não, jamais, certo? Reagir a um assalto, ou sair armado por aí, querer, né? Enfim, não é isso o objetivo. Mas assim, você percebe que no filme, para quem assistiu, esse cara, ele não diz muita coisa, na verdade, quase não diz nada, só no final do filme. Ele foi roubado, e ok. Só que ele não deixa isso barato, ele não deixa isso, né, com Deus. Mas ele vai reagir de uma forma que ninguém esperava. E o filme ele é fantástico nisso. É uma ação não baseada em ódio, não baseada em uma vingança cega, não baseada em uma quebra de códigos morais, mas apenas para proteger a sua propriedade, a sua individualidade, o seu ir e vir, o seu próprio pensamento, certo? E a sua própria vida. E óbvio que ele vai passar por momentos de dificuldade muito extremas dentro do aspecto do roteiro do diretor, mas o que eu trago aqui para vocês é justamente isso. A ideia de que nós podemos reagir diante de pessoas que estão, muitas vezes, acima de nós, mas é uma ação que deve ser pautada em virtudes nobres para poder conquistar algo que talvez a gente tenha perdido, ou enfim. Então aqui eu vou fazer justamente essa abordagem, assim foi o que eu basicamente fui mais inspirado a fazer dessa forma, tá bom? Bem, então aqui no vídeo você já nota o quê? Siso funciona perfeitamente como uma metáfora visual sobre um filósofo histórico diante da brutalidade do mundo. Ou seja, o mundo como um todo, independente se você está no Brasil, no Chile, na Argentina, onde você estiver, o mundo ele tem coisas que não nos agradam, né? São coisas que muitas vezes nos ofendem e muitas vezes nos atacam. Então, como a gente deve reagir diante dessa brutalidade? E acredito que Siso vai nos ajudar a responder isso. Então, quando começamos a olhar
de forma aberta para esse personagem, começamos a perceber que Sisu não é apenas um filme de ficção, de ação extrema ou de história, né? Mas uma narrativa justamente simbólica, que tenta resgatar a virtude moral, o silêncio interior, o foco, a resistência e principalmente também a fé. A fé, na verdade, não está dentro da base estoica, mas a gente pode inferir, né, essa necessidade que talvez o estoicismo não tenha, e o filme também dá essa pegada a gente entender, tá bom? Então, o protagonista, com sua força silenciosa, sua determinação e seu compromisso, assim, de certa forma radical com a justiça, é justamente uma boa representação do sábio, de uma pessoa racional. Aquele que justamente pertence, permanece firme, mesmo quando o mundo tenta assim destruir, retirar tudo que o tem, né? Muitas vezes a gente pode imaginar o quê? No filme são os nazistas, né? Mas hoje em dia, vamos supor que hoje em dia, daqui para amanhã, o Estado, uma organização, certo? Algo extremo aí, né? Quisesse retirar de nós algo que nos pertence. Como deter, como reagir de forma justa, né? Então, o estoicismo, ele te dá o que? Uma armadura, justamente que o estoicismo, né, como filosofia, ele não vai desperdiçar palavras. Por que não? Porque ele não vai se contaminar com os discursos dos injustos. A gente percebe hoje em dia as pessoas debatendo, não é? Muitas vezes na televisão, nas redes sociais, com as pessoas injustas. E isso nos contamina. Já o estoico não. O estoico não vai perder seu tempo debatendo com um discurso injusto. Então, ele não debate com a irracionalidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito simples, né? Debater contra, vamos dizer assim, a Terra plana. Entendeu? Não faz sentido, tá bom? Então, o personagem não diz muita coisa ou quase nada no filme. Isso eu já disse a você, não é isso? E isso não é uma fraqueza, não é uma falta de personalidade, não é vamos dizer assim, uma distorção, uma depressão, mas porque isso representa o papel do estoico, que é o domínio de si. Basicamente, a filosofia estoica era a procura mais ver, ouvir e agir, do que simplesmente escrever, dizer, verbalizar. Não que isso não seja importante, mas eles nutrem outros sentidos que o fazem ser nobres, tá bom? Então, o estoicismo evita o seguinte aspecto: julgamento precipitado. Né? Alguém me rouba, alguém faz uma ofensa contra mim, certo? Alguém esqueceu de mim, será? Ele evita julgamentos precipitados, ele evita discussões inúteis e reações emocionais de forma impulsiva. Eu vou reagir agora, eu vou fazer isso. Não, tem que ter um autocontrole. Então, o Siso tem um escudo filosófico. Ele não permite que o inimigo defina o seu estado interior. Então, geralmente, o inimigo, seja ele espiritual, seja ele cultural, seja ele social, seja ele até imaginável, ou seja, você próprio, né? Nós temos vários inimigos, né? Isso. Então, entenda que esses inimigos, eles procuram tentar moldar o nosso estado interior, a nossa psique, a nossa mente, a nossa alma. Porém, o estoicismo nos ajuda a não deixar ser levado por isso. Tem uma frase, se eu não me engano, de Marco Aurélio, que diz o seguinte: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. E isso consiste em sua força. Amanhã vai chover, o dinheiro atrasou, eu não estou sem condições de pagar a conta. São coisas externas que estão fora de você, que você não tem controle, mas o que está em você, dentro de você, você pode dominar e não desabar.
Entendeu? No filme Siso, né, os nazistas, né, não controlam o personagem. Nem os nazistas, nem o caos, muito menos a guerra aqui, né, estava acontecendo. Mas o importante é que dentro dessa perspectiva estoica, nós precisamos aprender a ter um domínio sobre nossas ações de forma coerente, sábia. Então, o estoico não foge do mundo, não vira as costas para o inimigo, não deixa, né, para depois, não se acovarda, não deixa de ser um ser humano em ação. Na verdade, o estoico ele procura agir no mundo, sempre e a todo instante, mas só que de uma forma correta, justa, sábia e firme. Então, a gente percebe que Siso ele vai ser colocado no limite da física, da sua dor emocional, do aspecto físico, vai ser testado totalmente. Mesmo assim, ele age, mas não se entrega, ele não desiste, ele não se vitimiza, né? Ele não se entrega à depressão. Muitas vezes a gente foi abandonado pela esposa, pelo marido, enfim, está com uma doença, e isso muitas vezes faz a gente ficar como vítimas, né? Mas na verdade, quando a gente enxerga o estoicismo e justamente o filme Siso, ele te dá essa energia de, ó, talvez eu não consiga mudar os aspectos externos fora de mim, mas eu consigo viver uma vida de forma honesta, de forma racional. Então, o Siso, a gente percebe que é a perfeita encarnação desse conceito estoico, né, de força racional interior que procura governar as emoções e conduz o indivíduo a uma direção do bem-estar, do bem correto e justamente da retidão. Então, isso é interessantíssimo perceber essas virtudes, tá, que dentro, assim, dentro do soma em grego é o corpo, né? Dentro da nossa estrutura corporal, do nosso estado físico, a gente consegue, né, dentro desse pensamento filosófico, é justamente isso, e conduzir esse aspecto da retidão. Um, um outro filósofo histórico chamado Epicteto diz o seguinte: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. De que forma a gente tem reagido, né? De que forma a gente tem pensado nas coisas. Isso é importante para a gente poder ter aí um foco e nunca ter um desespero ameaçador, sem esperança. Então, o Siso, você percebe que dentro do filme, não falei muito do filme, né? Não vou dar spoiler, mas algumas coisas eu já mencionei aqui. Então, dentro do filme, o Siso, ele não vai lutar por honras humanas, ele não vai lutar por vingança, não vai lutar por ideologia nenhuma. Ele, na verdade, ele luta por justiça, pela propriedade privada, pela liberdade, pelo pensamento, pela sua própria vida. Isso nós precisamos encarnar, certo? Sua propriedade, nós vemos dentro do filme, no começo do filme, foi roubada. Seu direito foi violado e também a sua dignidade foi atacada. Ele basicamente também foi ameaçado de morte. Então, o que o estoicismo vai ensinar nesse ponto aqui? O estoicismo vai ensinar que a virtude é o bem supremo. E só podemos entender isso aí justamente dentro desse caos que acontece dentro de Siso e dentro do nosso caos. Então, a justiça é a principal forma de virtude social. Sem justiça, não existe sociedade. Por quê? A justiça proclama, exclama, evoca a própria verdade. Então, sem a justiça não existiria a cultura, a sociedade, o indivíduo. E também o estoicismo, ele procura ensinar o quê? Realizar o justo, o dever moral, e não exatamente agir de forma assim, precipitada. Nós vemos que o personagem, sendo roubado, sendo ameaçado de morte, sendo até torturado, abandonado, ele não recorre a um tribunal, aos policiais, né,
ao corpo de bombeiro, ou não porque não existia uma agência que pudesse o ajudar na ocasião desse mundo de siso, mas é porque, mesmo não tendo tribunais, mesmo não tendo Estado, e não tendo uma lei rígida para proteger o indivíduo, assim como acontece hoje em dia, você vê os policiais aí no carro, né, passando para cima e para baixo, bonitinho, né, passa, concurso público, enfim, ganhando um bom dinheiro, mas essas pessoas aí, diga você, não estão preocupadas com você não, que está aí saindo de 4 horas da manhã para trabalhar, ou chegando às 4 horas da manhã para trabalhar. Não, não imagine isso. Em concurso público nenhum, eles vão se preocupar com você, vão se preocupar com eles, a vida deles próprios. Eles são apenas meros figurantes atuais de um Estado já extremamente corrompido. Então, a gente percebe que o CISO já nos ajuda a entender nosso mundo de agora. Então, mesmo não tendo nada disso, o que a gente precisa fazer? O que nós podemos fazer? Veja só, o CISO ele é um símbolo do indivíduo que assume justamente o compromisso da justiça quando a sociedade falha. Então, o CISO ele não vai inventar uma justiça, o CISO ele não vai inventar uma fuga da realidade, ele não vai criar uma paranoia, ele não vai criar um distúrbio psicológico, mas ele vai enfrentar o destino, ele vai enfrentar e ele vai escolher, né, justamente combater o mal de uma forma dentro do filme, óbvio que vai ser de uma forma violenta, de uma forma porque trata-se de um filme de ação, né? Não é um filme de como de fantasia, né? De coelhos e raposas, tá bom? Mas o filme tem essa pegada de brutalidade, né? De explosões e tudo mais. Mas o foco aqui é justamente isso, como a gente consegue, né, reagir diante dessas situações. A gente, uma coisa importante se dito é o seguinte, que a palavra siso, pelo que eu fiquei sabendo, significa perseverança, resiliência e coragem. Isso é exatamente o que Sêneca descrevia como uma alma grande não se curva à adversidade, ela a domina, certo? Então, mesmo diante de tanto caos, de tanto abandono, de tanto desprezo, nós podemos ter aí justamente uma crença de que tudo vai melhorar. Aí de ver que o Siso, ele não é um super-homem, não é um super-herói, não é alguém que tem todas as capacidades e todas as chances do mundo de combater o mal. Mas ele é ele está sendo ferido, ele foi queimado, ele foi sufocado, ele foi torturado, mas ele procura continuar de pé. Me lembro muito nessas cenas, aquela época em que os cristãos eram devorados por leões no Coliseu de Roma, né? Sejam mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Eu me lembro, nessa pegada aí, eu me lembro, recordo muito esses cristãos que morreram em nome, por causa da fé de Cristo, né? Então, é interessante perceber isso também. Então, ele vai o Siso, ele procura representar o estoicismo, que transforma dor em força, sofrimento em sabedoria, violência em virtude. Vou repetir. O estoicismo é interessante, certo? Porque ele procura levar o indivíduo a transformar a dor em força. Isso é muito difícil, é a parte mais complicada que se tem. É quase um tratamento psicológico, quase um tratamento psicanalítico, né? Se a gente fosse utilizar hoje em dia essa nomenclatura, essa técnica, seria isso. A gente passa por uma tragédia, passa por uma situação em que a gente precisa transformar essa dor em força, né? Em fé, por exemplo, também. E esse sofrimento que as pessoas passam em sabedoria. Quando a gente faz essas transições, a gente consegue melhorar, né? Se transformar. E a violência em virtude, certo? Isso é muito interessante. E o que eu posso mais dizer aqui também, baseado nessa concepção, a gente tendo esse trajeto, né, a gente consegue ter um domínio do corpo, ter um domínio do próprio medo, né? Então, isso é interessante porque
Ciso, mesmo combatendo essas pessoas, ele tem medo. Tem medo de morrer, tem medo de não conseguir, mas mesmo assim ele domina essas emoções por meio da mente, por meio desse treinamento rígido, dessa vivência que ele tem com a terra, né? E é algo muito rico, a gente percebe em Ciso, né? Então, você vê isso de forma que a sua, vamos dizer assim, a sua espiritualidade, tá bom? Ele tem uma moral, ele tem uma disciplina, ele tem uma coragem, ele tem uma certa ética. Então, ele, justamente, a gente utiliza isso aí para desempenhar ou classificar como um arquétipo do homem virtuoso. Um homem que age corretamente, mesmo quando tudo que está em torno de si é injusto. Né? Uma pessoa que tem trabalho, está trabalhando normal, ganhando seu pão, e todo mundo se reúne para falar mal de você, todo mundo se reúne para te criticar. Você está na igreja e ninguém te chama para aprender um instrumento, ninguém te chama para pregar, ninguém te chama para, enfim, para nada, né? Então, diante dessas coisas aí, a gente percebe que a gente precisa desenvolver mais essa questão virtuosa em nós mesmos. É difícil, não é fácil, porque um trajeto. Então, mesmo diante dessas situações que a gente está percebendo tanto no filme quanto nas nossas vidas, a gente não precisa se deixar seduzir pela fúria. É muito fácil, né? Se enfurecer e parar, né? Mas não precisa ser seduzido pela fúria. Não precisamos ser seduzidos nem se render pelo desespero. Não precisamos culpar o mundo pelas nossas perdas, fracassos e queda. Não precisamos perder o foco na ação correta. Então, nós precisamos, na verdade, ser guiados por princípios universais absolutos. O Marco Aurélio, novamente, diz o seguinte: um homem deve permanecer ereto, não ser erguido por outros. Então, não precisa que outros nos ajudem, assim, dentro dessa história, dentro dessa minha reflexão, obviamente, tá bom? A gente não precisa que outros nos ergam. Na verdade, nós precisamos nos erguer por meio da nossa alma, né, justamente tendo a fé em Deus, né, obviamente. E há situações que nós precisamos de algumas outras pessoas para nos ajudar, né? Não é que a gente esteja evitando essa questão ainda. Então, o mundo, né, precisa de pessoas como Ciso. Então, a gente percebe que Ciso, ele é um estoico, porque ele é silencioso, ele é racional, ele tem disciplina, ele tem foco, ele tem coragem, e principalmente ele tem ética, procura trabalhar a ideia de justiça, né? Então, a gente percebe que dentro do filme não é tão assim bem assim fácil de perceber, mas ele luta contra o mal, seja o inimigo físico, o inimigo externo, o inimigo interno, seja uma ideologia destrutiva, não é vencido com ódio, mas com virtude e uma sabedoria, de certa forma, correta para superar tudo isso. Então, a gente percebe que Ciso está num cenário terrível. A gente pode dizer que Ciso está o quê? Em um apocalipse, né? Mesmo nesse apocalipse, o Ciso ele nos ensina a ter uma alma reta, uma alma invencível, né? Que não vai se corromper pelo mal. Então, a gente termina dizendo isso, que mesmo tendo situações que nos levam a desistir da própria vida, a desistir de ter fé, a desistir de sonhar, a desistir de tudo, porque um pensamento roubou de nós, uma palavra ruim nos roubou, alguém nos roubou fisicamente, ou alguma coisa que acontece conosco, certo? Isso não pode ser aquilo que vai determinar a nossa ação, a nossa vida, o nosso destino, mas nós precisamos encarar o dia a dia de forma justa, correta e assim desenvolver a virtude não baseada em ódio, não baseada numa vingança cega, mas baseada na verdade, na justiça, na ética
e das boas virtudes. Então, Cícero nos ensina muita coisa do estoicismo, que você já assim, percebeu um pouco, tá? E a gente te agradece por assistir esse vídeo ou ver esse vídeo. Espero vocês em outros momentos. Se puder, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário se você assistiu o filme, se você não assistiu, e o que você achou do filme, que a gente vai interagir com você e vai poder aí conversar um pouquinho. E se você puder também, compartilha, né, obviamente. E se você chegou nesse canal, não é inscrito, se inscreva e veja outros filmes com essas temáticas, com outras temáticas, porque nesse canal, o canal que agora se chama Refúgio Metafísico, aborda centenas de temas. Temos mais de 700 vídeos aqui no canal que vai te ajudar a entender muita coisa, tá bom? Eu agradeço a sua paciência. Até o próximo vídeo.